Olá vocês, meu nome é Rafael, mais conhecido como Professor Tio Rafa. Venho com a disciplina Fundamentos Teóricos Metodológicos da Matemática 1. Essa cadeira traz para nós desenvolver estudos acerca da educação matemática. Para sermos pedagogos, nós temos que ter a noção de como surgiu, como evoluiu e como podemos expor para os nossos futuros alunos. E nós temos que sempre nos inovar. Inovando sempre para a melhor dinâmica para os alunos. Então nós temos aqui, ensinar é um exercício de sabedoria e principalmente transmitir o que você aprendeu. Então, levando em conta a situação que o ensino da matemática se encontra hoje, várias fontes de pesquisa procuram estudar o problema e propor soluções, onde possa se beneficiar tanto professores como o alunato, o aluno como um todo. Na realidade, na matemática, são 6 pilares que constituem o ensino. O ensino-aprendizagem. São eles: história da matemática, jogos, resolução de problemas, interpretação, linguagem matemática juntas, que traz para você resolver o raciocínio lógico. E englobando tudo isso, a tecnologia da informática. Podemos também usar a reciclagem. Então, os pilares são história da matemática, jogos, resolução de problemas, linguagem matemática, raciocínio lógico e tecnologia da informática. Então, com isso tudo, temos que inovar sempre para o bem-estar do nosso futuro aluno. Dentro dessa nova perspectiva de ensino, temos que inovar com uma proposta de resgatar o gosto dos alunos pela disciplina de matemática, resultando uma melhor aprendizagem para os alunos. A matemática do ensino fundamental apresenta um valor formativo, além de desempenhar um papel instrumental. No aspecto formativo, ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio lógico, raciocínio dedutivo, contribuindo com o desenvolvimento de processos cognitivos e aquisição de atitudes. Então, temos que trabalhar mais a vivência do aluno. Nós temos que identificar o meio que o aluno se encontra, o meio que o aluno vive. Você pode muito bem elaborar um trabalho, uma dinâmica, baseado no meio que o aluno vive. Então, o aluno vai sentir mais prazer em resolver esse trabalho. Ele vai ter uma maior probabilidade de render mais, com que ele tem mais ou menos a noção de espaço, o que está mais próximo a ele. Então, se basicamente eu pegar um exemplo, ou um tema lá do Rio Grande do Sul e aplicar aqui, até mesmo a maneira de ser formulado, a maneira de se falar, muitos não irão se encaixar nesse tema. Mas se eu falar num local, numa linguagem do local, o aluno vai ter o maior prazer, vai até falar em casa: papai, mamãe, vovó, eu fiz um trabalho sobre isso, o seu trabalho é sobre isso. Então fica mais gostoso e até a família se envolve mais. Então nós temos que pensar nesse aspecto. Então nós temos aí que criar uma visão ampla e científica na realidade. Então, já no caráter instrumental, a matemática deve ser vista como um conjunto de ferramentas e estratégias para serem aplicadas a outras áreas do conhecimento, assim como a atividade profissional, futuramente, né? A matemática também deve ser vista como ciência, com suas características estruturais específicas. No ensino fundamental, os blocos temáticos restringiam-se aos temas números e operações, espaço, forma,
grandezas e medidas, tratamento da informação e iniciação algébrica. Já no ensino médio, esses temas são ampliados e aprofundados, o que possibilita desenvolver ainda mais a capacidade de resolver os problemas, raciocinar, generalizar, abstrair, analisar e interpretar a realidade, utilizando-se do instrumental matemático. As dificuldades apresentadas no ensino nos faz repensar nossa prática e nos leva a procurar metodologias que facilitam o ensino e principalmente no que se refere à matemática, já que esta é a mais temível e detestável por alguns alunos, até mesmo por alguns profissionais da área. Com o intuito de mudar essa visão da matemática, temos que englobar várias metodologias que irá proporcionar aos alunos do ensino fundamental prazer. Então, temos que fazer uma base, um alicerce bem feito. Não adianta você fazer só dar uma pinceladazinha e querer que o aluno lá na frente aprenda. Não. Temos que preparar mais o aluno no ensino fundamental 1 e 2. Porque o ensino médio, faculdade, é a continuação do que ele aprendeu nas séries iniciais. Então, os alunos têm que aprender, fazer um bom alicerce. Mas isso só depende dele? Não. Depende de mim, de você. Depende dos pais. Certo? Então, hoje nós temos que procurar sempre o melhor, a melhor maneira, a melhor didática para passar para esses futuros alunos. Então, nós temos aqui, ó, a matemática é uma disciplina encantadora, que fascina e nos faz apaixonarmos por ela a cada desafio. Os níveis de concentração nas crianças por idade há uma variação. Então, coloquei aí que é importante verificar os níveis de atenção em cada fase da vida do pequeno. Você é professor, certo? Você pode ser pai também, avô, tio. Então, você tem que ficar sempre em atenção. Como o pequeno está se desenvolvendo, se tem dificuldade ou não, se ele é muito ligado, agitado. Então, passe a ver mais, use uma estratégia para ver se ele aprende mais, certo? Minha inspiração é meu sobrinho e meu filho. Estou sempre acompanhando e procurando encaixar sempre a matemática. Não vou dizer, vamos estudar matemática. Não. Você pode até trabalhar com copos, feijão, qualquer material não didático, você pode transformar didático. Então, você pode trabalhar com volume, encaixe. Então, de 0 a 6 anos, ele aprende muito. Pulando, contando, brincando, ele aprende. Então, é importante verificar os níveis de atenção em cada fase da criança. E se notar dificuldade, procurar um profissional sobre aquela dificuldade que certa criança está tendo. Acontece muito isso na sala de aula, mas na rede pública principalmente, uma sala de aula, no mínimo, é 40 alunos. O professor não tem tanto tempo para sentar com cada aluno e olhar se ele tem certa dificuldade ou não. Mas, se você passar exercícios em grupo, dá para observar mais. Então, são várias metodologias que você pode adquirir ou abraçá-la para identificar uma dificuldade que uma turma ou um aluno pode ter. Certos pais nem sabem identificar, mas o professor, como está lá quase todo dia em sala de aula, dá para ele ter uma noção, mais ou menos, se tal aluno tem ou não tem problema. Lembrando, são muitos alunos. Então, colocando aí, de 0 a 1 ano, é extremamente distraído, os meninos, as crianças, melhor dizendo. De 1 a 2 anos, concentra na tarefa
de sua escolha. Ele escolhe o que é que ele quer. De 2 a 3 anos, pode focar em uma atividade e também mudar de foco com o auxílio de um adulto. Aí, de 3 a 4 anos, espera aqui, pode focar em uma atividade e ir para outra, sem a ajuda do adulto. Então eles já estão de quase independente. E aí vai crescendo e as faixas etárias vão aumentando. Ou o prazer de aprender, a curiosidade, a criatividade vai aumentando. Então, utilizar os tipos corretos de brinquedo durante o desenvolvimento da aprendizagem de uma criança pode ajudar na construção da sua sensação de segurança, domínio, confiança e independência. A estratégia didática, ou estratégias didáticas para o ensino da matemática, começa logo pela elaboração de uma sequência didática, porque prevê o diagnóstico inicial do conhecimento do aluno e a definição clara de um objeto de aprendizagem. O professor fica livre para montar uma sequência lógica pedagógica no início do ano. Antigamente, o professor era obrigado a dar da primeira página à última página todo o livro, em ordem. Mas agora não é assim. Você pode acrescentar novos assuntos, depende da sua turma, depende do seu alunato, depende do seu meio em que você está lecionando. Então estamos pedagogicamente livres. Então, mas tem que ter todo um planejamento. Não pode ser hoje tal. Não. Tem que ser tudo dentro do planejamento. Então, no início do ano, você tem que montar a sequência dos conteúdos. Então, você tem que começar do básico. Você não pode começar logo pelo mais difícil. Então, você começa pelo básico e vai aumentando o nível de conhecimento para esses alunos. E eles vão crescendo de acordo com o que você vai expondo a eles. Então, além disso, o professor deve enxergar a avaliação como instrumento norteador para suas futuras ações com a turma. O item 1, para as metodologias ou estratégias. A importância da aprendizagem significativo dos conceitos da matemática. Quero propor agora algumas reflexões sobre estratégias didáticas que os professores de matemática podem utilizar para ajudar os alunos a construir seus conhecimentos sobre a disciplina. Pare um pouquinho, pense. Você quer ser professor de matemática? Você já pararam um pouco para pensar quem foi o primeiro que teve a capacidade de criar um número? Como foi criado o número? Quem inventou a matemática? Como surgiu? Já pararam aí? Se não parou, pare. Pense. Como? Quem inventou a matemática? Você sabe? Pense um pouco. Pesquise. Certo? Então, a aprendizagem no ambiente escolar deve permitir que o aluno compreenda o assunto por meio de exemplos ligados ao seu cotidiano, para que, posteriormente, ele seja capaz de resolver problemas mais complexos. A aprendizagem que atribui significado ao concreto permite que os alunos tomem decisões com mais segurança e autonomia em diversas situações. Chamamos de aprendizagem significativa essa intenção de proporcionar aos alunos condições para os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, favorecendo o desenvolvimento de competências
e habilidades, valores e princípios éticos para atuarem na sociedade. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais dos diferentes níveis de ensino, publicados em 1998, 99 em 2002, e outros documentos oficiais referentes à educação, no Brasil tem enfatizado a necessidade de focar o ensino e aprendizagem no desenvolvimento de competências e habilidades por parte do aluno, em lugar de centrá-lo no conteúdo conceitual. Então, você já deve ter noção que o Enem está trazendo isso. Não é só conceito. Estão trazendo conceito, entre aspas, do dia a dia do aluno. Descer uma escada, quantos degraus, a altura de uma escada. Então, o aluno já passou por isso, ele já viveu essa sensação. Ele tem uma noção, mais ou menos, de como resolver um problema desse. Então, essa visão está em sintonia com uma tendência mundial fundamentada nos 4 pilares para a educação proposto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. Sigla em inglês. Quer dizer, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. A segunda metodologia ou estratégia é a sequência didática. É um bom instrumento para um professor, para o bom professor ou para um professor. De acordo com David, em 1982, afirma que a aprendizagem significativa ocorre somente quando o aluno é capaz de perceber que os conhecimentos escolares são úteis para a sua vida fora da escola. E por isso, os professores precisam estar sempre atentos e refletirem sobre como ajudar os alunos a compreenderem a importância dos saberes escolares e a maneira de aplicá-los na vida em sociedade. Para proporcionar aprendizagem significativa, uma das estratégias é a sequência didática. As atividades podem ser concebidas com base no que os alunos já sabem, e a cada etapa aumentar o grau de dificuldade, ampliando a capacidade desses estudantes, como já foi citado. Mas, o que são sequências didáticas? E aí? Pensa um pouco. O que são sequências didáticas? Eu já falei por alto. Então, podemos dizer que trata-se de um conjunto de atividades concebidas e organizadas de tal forma que cada etapa está interligada à outra. Ao planejá-la, o professor tem como objetivo ensinar um determinado conteúdo, começando por uma atividade simples, olha aí, até chegar às operações mais complexas. Ou seja, elas são elaboradas de modo a respeitar os graus de dificuldade que os alunos irão encontrar nas tarefas, tornando possível sua superação. Para isso é importante que o professor tenha claro quais a expectativa de aprendizagem ele deseja alcançar em uma determinada aula ou período. Então você tem que fazer logo um diagnóstico da sua turma. Não precisa fazer uma prova. Basta uma pergunta, um resumo, bota 3 continhas no quadro. Aí você pergunta, marca o tempo brincando. Tempo, eu gosto de brincar com meus alunos. Fala um bombom. E aí vai de cada turma, vai do momento. Então você tem que sentir, tem que ser mais sensível com o seu aluno. De primeiro os alunos, os professores chegavam em sala de aula, resolva. Não pode ser mais assim. Você tem que chamar a turma para se envolver com o assunto. Você tem que conquistar a turma para o seu conteúdo, principalmente para a matemática. Porque tem muitos, principalmente na rede pública,
que tem grande dificuldade na matemática. Falo isso porque eu sou professor efetivo do Estado. E eu tenho um público que tem muita dificuldade, mas com minhas loucuras criativas do momento, e eles mesmos, quando eu estou um pouco cansado, eles chegam: professor, conta uma história, professor, e aquele, bota um desafio. Então, essa nossa disciplina requer que você pesquise, procure uma história, uma maneira de possivelmente no futuro, você possa contribuir para o crescimento do seu aluno, do seu primo, do seu sobrinho, do seu filho. Então, o seu laboratório é a família, porque nós estamos distantes. Então, você tem que procurar maneiras de transmitir de forma que não seja só livro. Não. Use sua inteligência. Recicle. Certo? Então, vamos lá. A definição de expectativa de aprendizagem, encontrada em diversos documentos oficiais de Secretaria da Educação, se baseia em critérios como relevância social e cultural, relevância para a formação intelectual do aluno e potencialidade para a construção de habilidades comuns, possibilidade de estabelecer conexões interdisciplinaridades ou interdisciplinar. Ou seja, você pode dar matemática, ao mesmo tempo, dentro dessa questão, você pode botar química ou geografia. Então, como você pode planejar ou conversar com um colega seu de outra disciplina e elaborar em equipe uma questãozinha que possa englobar matemática, biologia, geografia, certo? Então vai do seu planejamento e da turma. Deixo bem claro, depende do seu público. Então você tem que sempre incentivar ele a ler, a ser criativo, certo? Fica a dica. Interdisciplinaridade e uma melhor contextualização. A terceira estratégia diz o seguinte: cada etapa da sequência didática precisa ter objetivo bem claro. Para desenvolver essa sequência didática, é preciso planejar suas etapas de acordo com a expectativa de aprendizagem. Eis alguns pontos que devem ser levados em conta pelo professor. Primeiro ponto: compreender a situação-problema. Ter a clareza do que se pode, do que se pede no enunciado da atividade. O outro: identificar os conhecimentos que estão no cerne da situação-problema. O centro, a característica principal daquela situação-problema. Então você tem que ter uma noção antes de jogar isso. Aí, no nosso material, você vai observar que eu botei exemplos que você basicamente pode ser uma questão enxuta ou uma questão contextualizada, sem dar nenhuma pista que conteúdo é e como pode ser resolvido. Então nós temos bem claro exemplos de faculdades tradicionais que eles são muito conteudistas e outros que já estão se renovando, trazendo o contexto para dentro da questão. É o mesmo estilo, é a mesma questão, só que está contextualizada, que requer que o aluno tenha um senso de interpretar, sentir a questão antes de resolver. Então, um dos exemplos que eu botei no material foi de um triângulo que tem uma hipotenusa x e os catetos 30 e 16. Estão lembrados aí? Teorema do tio Pitágoras. Então, vamos ler na íntegra. Sabendo que x é a medida da hipotenusa do triângulo retângulo ABC, qual o valor de x? De primeiro era cadê x? Determine x. Então os alunos circulavam, cadê x? Não, determine o valor de x. Né? Então nessa atividade mencionamos no enunciado
triângulo retângulo, hipotenusa. Quando você fala em hipotenusa, você lembra logo do grande matemático, tio Pitágoras. Aí, peguei o mesmo exemplo, botei um texto, botei o Homem-Aranha em cima do prédio e vamos lá. Do alto de um prédio, o Homem-Aranha observa um salto que ocorre em frente a um prédio que está localizado do outro lado da avenida. Para pegar o criminoso, ele terá que lançar uma teia. Como é? Meu filho. Meu filho é demais, graças a Deus. Então tem que lançar uma teia em direção à haste da bandeira, afixada na fachada desse outro prédio, conforme mostra a figura a seguir. Presta atenção na figura. A largura da rua entre os prédios mede 14 metros. E cada calçada ao lado dos prédios mede 3 metros de largura. A haste da bandeira está a 9 metros do chão. E a altura do prédio onde o Homem-Aranha está é de 24 metros. Ao lado do Homem-Aranha há um pedaço de um encanamento que fica exatamente na extremidade da fachada do prédio. Agora estou vendo a cara dos meus alunos. Estou entendendo nada. Presta atenção. Então, se você ainda não sentiu a questão, feche os olhos. Escute, reveja a aula novamente e sinta o texto. Ou você também pode ler depois esse material e ir desenhando. Então, ele prenderá a teia nesse cano e irá lançá-la até a haste da bandeira no outro prédio, deslizando por ele até prender os ladrões. Qual será a medida desse fio de teia por onde o Homem-Aranha deslizará? Então o Homem-Aranha vai deslizar por essa teia, certo? Então essa pandemia está deixando todo mundo doido, meu povo. Então, ó, nessa situação, não mencionamos no enunciado os conhecimentos matemáticos que poderão auxiliar os alunos e encontrar a solução. Uma possibilidade é o teorema do tio Pitágoras, pois o fio de teia lançado e esticado será a hipotenusa do triângulo retângulo imaginário que podemos formar, considerando a distância entre as paredes dos prédios e a diferença entre a altura da haste da bandeira e a altura do prédio onde o Homem-Aranha está. Então isso é bom riscando. Matemática é bom você praticando, lendo e anotando. É show. Matemática é outro patamar. Então, ó, o outro tópico é decidir os procedimentos da situação problema. Uma vez que os alunos identificarem os conhecimentos envolvidos na proposta, eles adotarão os procedimentos necessários para encontrar a solução. As observações e reflexões feitas pelo professor são essenciais para orientar e esclarecer dúvidas relacionadas aos conceitos e procedimentos adotados, que devem seguir determinadas regras para a sua execução. Dedicar ou verificar ou validar os resultados obtidos. Você tem que analisar toda a resposta que o aluno tentou transmitir para você. Hoje em dia temos que aproveitar tudo. Mas você sabe, matemática é exata. Então você não pode aproveitar tudo. Mas você pode aproveitar parte do raciocínio do aluno. Ele vai tirar um 10? Não. Não. Ele vai ser a nota fracionária. Então vai do professor. Certo? Fica a dica. Essa é mais porque os alunos precisam verificar se a resposta encontrada do fato atende o que é pedido no enunciado. Os alunos que fazem essa validação de agir de modo mecânico. Então ele passa a botar o conhecimento adquirido na vida estudantil e coloca ou tenta colocar
naquela questão para tentar resolver a questão. Então, está quebrando o tabu de só fórmula, 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 fórmula. Certo? Então, temos que procurar novas metodologias. Então, a quarta estratégia, antes de planejar a atividade, é preciso descobrir o que o aluno já sabe. Eu já falei isso. Quinta estratégia, a avaliação ajuda o professor a definir os passos seguintes. Essa é uma questão que hoje em dia, nessa pandemia, está deixando muita gente doida ou tentando minimizar o grande problema. Muitos alunos não estão deixando o entusiasmo por causa da pandemia, só em casa, e muitos deles, uns já não tinham tanto interesse, agora que não tem mesmo, mas nós temos que recuperar esses alunos para que não tenha tanta dificuldade mais na frente. Então você, para isso, tem que elaborar novas estratégias, elaborar nova maneira de fazer a avaliação. Então, saber que os alunos já conhecem também permite ao professor prever as possíveis dificuldades dos estudantes e preparar intervenções adequadas para serem utilizadas durante a sequência de atividades. Agora fica a deixa. Vamos raciocinar um pouco? Tá aí. Um garrafão cheio de vinho. Olha aí, o que foi que eu disse? Traga o cotidiano para a sala de aula. Ao invés de vinho, podia ser água. Você tem livre espaço para modificar a questão. Crie sua questão. Então, uma das questões que já caiu até no concurso do Tribunal Regional Federal foi uma questão dessa. Aí o povo, isso cai. Vai cair na sua prova? Vai. Certo? Fica a dica. Então, um garrafão cheio de vinho custa R$30. Sabendo que o conteúdo do vinho custa R$20, a mais que o garrafão vazio, conclui-se, logicamente, que o garrafão vazio custa. E aí? Então, a partir de aí, vocês irão resolver um exercíciozinho, certo? Boa parte das questões que desse slide já está comentada. Aproveite, tente fazer diferente, que eu adoro quando o aluno traz uma resolução nova. Então, um abraço e até a próxima aula.